Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso momento aqui de aula para que nós possamos falar sobre a visão do Ministério da Fé. Estamos aqui entrando na aula 8, a igreja que queremos ser. Então, estamos acompanhando até agora, falamos na aula anterior um pouco sobre a visão, sobre os propósitos. Vamos abordar ainda o último propósito aqui, que é o ministério, servir, mas a gente vai falar também um pouco das nossas estruturas para que compreendamos qual é o sentido um pouco mais prático, um pouco mais, digamos assim, vivo de todo esse processo que nós estamos aqui falando. Então, quem nós somos, né? Para que a igreja seja mantida, para que toda essa estrutura de pessoas, a nossa estrutura operacional, vamos colocar assim, é importante que seja sustentado por algo, né? E o CIR, né? Ele diz um pouco a respeito disso. Então, a gente está falando aqui de simplicidade, ou seja, nós queremos ser uma igreja que abrace a todas as pessoas, de todos os, digamos assim, estratos sociais, de tudo aquilo que a gente observa dentro do nosso contexto social, nós queremos estar sempre com as portas abertas, receber todas essas pessoas. Então, o que eu posso te dizer é que o Ministério da Fé é uma pessoa, é uma igreja que busca a simplicidade com excelência. A simplicidade que nós estamos falando é que há uma acessibilidade para todas essas pessoas. Queremos também que sejamos uma igreja intensa, que possamos viver, respirar algo com intensidade, ou seja, aplicarmos energia, aplicarmos vontade, aplicarmos querer, termos essa intensidade naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que vamos produzir, nos resultados. Então, tudo isso fala um pouco a respeito do ser igreja, né? Do que é ser ministério da fé. E também, obviamente, buscarmos a relevância. A relevância no sentido de transformar pessoas, a relevância de fazer a diferença na vida de pessoas, deixar algo marcante, algo que se viu, que se ouviu, que se sentiu, algo que se vivenciou. Então, isso é muito importante para que a gente entenda um pouco a razão de ser, a razão de nós fazermos o que nós fazemos. Então, por que nós somos quem somos, né? E aí é importante, voltamos um pouquinho rapidamente a falar sobre a visão, sobre os propósitos, algo que não muda, algo que não se altera. Nós temos as estratégias, nós temos os métodos, e todo esse processo é importante que você entenda que a gente está falando de uma visão orgânica, ou seja, é algo vivo, é algo que pulsa, é algo que vibra, é algo que, digamos, está ali latente na vida das pessoas. A palavra de Deus diz, Jesus está afirmando: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando nós falamos numa igreja viva, numa igreja orgânica, numa visão orgânica, nós não estamos falando de algo, digamos assim, estéril, de algo escasso, nós estamos falando de algo abundante, nós estamos falando de algo que transborda, de algo, sabe, que ultrapassa as fronteiras. Então, esse organismo que nós estamos falando, ele vem a partir desta visão orgânica, algo que transforma, algo que conduz cada um de nós a termos uma vida abundante, a termos uma vida transformadora. E essa abundância, esse algo orgânico, ele se reflete em todos os âmbitos aonde a gente vai. Porque o ser igreja, como eu disse, não está restrito a quatro paredes. O ser da igreja são ações que nós fazemos em escolas. O ser igreja são evangelismos que nós vamos às ruas. O ser igreja é servir a nossa sociedade, a servir a nossa comunidade. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que organização não sustenta a igreja. Por isso que essa visão é uma visão, como eu disse, viva, orgânica.
E aí, esse organismo que nós estamos falando, Paulo descreve muito bem a respeito disso em Efésios capítulo 4. Olha só o que está escrito lá. Diz assim: em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, se é algo que cresce, se é algo que se edifica, se é algo que coopera, que opera junto, em cooperação, de forma justa, de forma coesa, de forma bem ajustada. Então, esse organismo vivo, ele cresce, ele prospera e tem como objetivo trazer uma maturidade, trazer uma transformação, trazer uma vida abundante, uma vida próspera para cada uma das partes deste corpo. Então, o que nós estamos querendo dizer é, quando a igreja cresce, nós crescemos. Quando a igreja avança, nós avançamos. Quando a igreja prospera, nós prosperamos. Então, isso reflete muito do que Paulo está dizendo e vai ao encontro daquilo que nós queremos ser e somos como igreja. E aí, falando um pouco a respeito do servir, né? Por que que a gente vive essa intensidade, vive essa visão maravilhosa? Olha só que Jesus diz: mas vocês, entre vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar ser grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Então, o que nós estamos observando é que a palavra de Jesus a respeito do servir, ela muda um pouco a lógica do egoísmo, como eu disse lá atrás na aula anterior, muda a lógica do individualismo. Ou seja, eu estou com um propósito, eu vivo este propósito, eu respiro esse propósito como o servir. E o servir é o nosso maior ministério. Então, nesse propósito, nós encontramos o nosso chamado. Servir é algo que envolve sacrifício, envolve decisão, envolve escolha. Olha o que Josué diz lá no Antigo Testamento, no capítulo 24, verso 15. Diz assim: mas, se vocês quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa vamos sacrificar-se ao Senhor. Eu e a minha casa vamos nos entregar para servir a Deus. Então, o que Josué e o que Jesus está dizendo aqui é: essa escolha está na vontade, no querer. É uma escolha individual que cabe a cada um de nós. Então, quando eu decido isso, quando eu tomo essa decisão, as coisas tomam uma proporção um pouco diferente. Então, quando o propósito, nós falamos sobre a adoração, nós falamos sobre evangelismo, nós falamos sobre comunhão, nós falamos sobre discipulado e agora nós estamos falando sobre o ministério, o servir. Então, esse propósito, ele é encontrado, esse propósito, ele se conecta, obviamente, com todos os demais. Todos eles são entrelaçados, todos eles estão conectados nesse grande propósito, nesse grande chamamento da parte de Deus para você, para mim, para cada um de nós. Então, quando Josué coloca de forma muito clara, ele diz: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Jesus está dizendo: olha, vocês não vão viver conforme o mundo, vocês não vão viver da forma que o mundo coloca, da forma como as pessoas se comportam lá fora. Vocês precisam entender que vocês precisam servir uns aos outros.
E para ser o primeiro não é chegar em primeiro. Para ser em primeiro você precisa ser servo de todos antes. Então, esse servir, ele se traduz de forma muito clara em todos os nossos ministérios, em todas as nossas redes, em todas as nossas estruturas. Então, nós servimos a Deus através da igreja local. Não existe essa questão de você, eu vou servir a Deus do meu jeito, da minha forma, como eu quero, da minha cabeça. Não. Jesus, Paulo estava dizendo, olha, cada parte do corpo precisa estar conectada, bem ajustada. Então, não há possibilidade de nós entrarmos num processo de isolamento, de decisão própria, de falar assim, eu vou fazer porque eu sou, Jesus está em mim. Não, me entenda, essa muitas vezes é um engano que o inimigo coloca para que as pessoas se percam nesse processo. Você vai estar ouvindo, você está falando muito, nós estamos falando muito sobre discipulado, sobre voluntariado, sobre servir. Mas nós servimos a Deus através da igreja local. Nós servimos a pessoas, nós abençoamos a vida de pessoas, nós somos instrumento de Deus na vida de pessoas através da igreja local. Então, isso é importante que nós compreendamos essa conexão, nós compreendamos esse processo, essa vontade, esse querer está na mão de cada um. E aí eu vou explicar agora um pouco para vocês a respeito de todas as opções. É importante que você entenda que nós temos uma diversidade. A palavra de Deus diz que há uma multiforme graça de Deus, há uma amplitude, há uma variedade. Jesus, ele trabalhou com vários perfis de pessoas, discípulos, homens, mulheres, pessoas que serviam, cada uma com o seu talento, cada uma com as suas habilidades, mas o mais importante eles estavam servindo, eles estavam se entregando, eles estavam se doando. Então, cada ministério, cada rede, cada projeto, cada estrutura que nós temos hoje, ela funciona para que isso aconteça. Pode ser que as pessoas de fora ou alguém num dado momento ache que uma atividade é algo simples. Pode ser realmente aos olhos ali humanos algo simples, mas diante de Deus é um servir, é um sacrifício. Então, vamos lá entender um pouquinho como que essas estruturas elas trabalham.